Da glória passageira para uma glória transformadora. É o que nós vamos tratar aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso de número 7. É a glória da nova aliança. Eu estarei lendo os versos para depois nós concentrarmos um pouquinho. Eu estou aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus. Você pode me seguir pelas redes sociais, você pode deixar o seu like, fazer o seu comentário e também se inscrever no meu canal, caso não seja inscrito. Vamos lá, verso 7, na versão NVI, 2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 7. Diz assim, o Santo Livro Sagrado, vai na tela para você acompanhar pelo seu tablet, pelo seu smartphone, pela sua TV. Observa aí, é um texto explicativo e nós teremos discorrendo aí alguns versículos. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. É por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecesse. Então, Paulo está aqui elevando o ministério que trouxe a morte. Esse ministério era a lei, que veio escrito que Moisés trouxe lá do Monte Sinai. Foi escrito em pedra. E Moisés recebia tanta glória que o povo não poderia olhar para Moisés. Precisaria Moisés cobrir com um lenço o rosto, colocar um véu, para que o povo olhasse para Moisés. Ele está elevando este ministério para demonstrar o ministério de Cristo, o ministério da graça. Então ele vai para o outro versículo dizendo o seguinte: ainda que este brilho, que esta glória que estava no rosto de Moisés, desvaneceste, ela é passageira, ela é transitória. Assim também foi aquela lei que foi aplicada, assim também foi aquele ministério da letra, da morte, como diz o texto. Agora ele traz o outro ministério que está no verso 8. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? E o verso 9 ele segue: se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Paulo está dizendo: este é o ministério que eu ensino a vocês. É o ministério da justificação. Ele é muito mais glorioso do que o ministério que outrora trouxe a morte. Esta explicação, ou este ensinamento, ou este capítulo 3 escrito aqui, ele está direcionado exclusivamente para os judeus, que entendiam muito bem desta linguagem que Paulo estava usando e do que Paulo estava falando aqui. Verso 10. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável, que é a graça de Deus. Hoje, o evangelho, ele é insuperável, porque o evangelho, ele é um evangelho transformador e para sempre. Verso 11, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que o que permanece, porque esse não desvanece, esse permanece. Muito mais é glorioso. E o verso 12, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Verso 13, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia,
Agora, o verso 14, na verdade, a mente dele se fechou. A mente dele se fechou, ainda até hoje, que não consegue receber o evangelho, que ainda estão agarrados na lei, agarrado ainda nesse ministério antigo, e não consegue receber o evangelho. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. Então Paulo está dizendo para os judeus: quando vocês receberem Cristo, então esse véu será removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu sobre os seus corações. Ainda está um véu sobre os seus corações que não consegue se abrir para Cristo, abrir para o Evangelho, verso 16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. A mente é aberta. O conhecimento é claro. O esclarecimento é verdadeiro. Quando você recebe Cristo em teu coração, a sua mente alcança. Paulo fala isso na sua primeira carta, no capítulo 2, e diz que de um homem natural passará a ser um homem espiritual, porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Por quê? Porque o véu está sobre o seu coração, sobre a sua mente ainda, mas depois que aceita o evangelho, depois que aceita, converte ao Senhor, então esse véu é retirado. Louvado é o nome do Senhor. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, no seu coração, na sua mente, aonde o Espírito trabalha, ali há liberdade. Liberdade para glorificar o Senhor, exaltar o Senhor, tributar toda a honra, toda a glória ao Deus que fez os céus e também a terra. Bendito é o nome do Senhor. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então há um processo de transformação contínua. Eu vou repetir isso. Há um processo de transformação contínua. Paulo, ele registra isto aqui no capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, e ele fala também, lá no capítulo de número 10, que a fé está crescendo. Ou seja, a fé de ontem é menor que a fé de hoje. A fé de ontem é menor que a fé de hoje. Nós estamos sendo transformados. Paulo está dizendo, o homem de ontem, espiritualmente falando, ele é menor que o homem de hoje. E o homem de amanhã, espiritualmente falando, será maior que o homem de hoje. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A mulher espiritual ontem, ela era menor do que a mulher espiritual hoje. Ela está num processo de transformação. A sua fé de ontem é menor que a fé de hoje. Assim procede, assim que deve proceder, assim que deve acontecer, assim que deve ter continuidade a nossa vida cristã. É crescente, crescente, crescente para a glória do nome do Senhor Jesus. Esta é a palavra das 7 da manhã para um esclarecimento, porque a letra que mata e o espírito que dá vida, a letra é aliança antiga,
que veio indicando o erro, veio para a morte, mas o Evangelho, a graça de Deus, veio para dar vida, derramou sobre nós, abriu nossos olhos, abriu nossos corações, tirou-se o véu e servimos a Cristo de uma forma crescente cada dia, para a glória do nome do Senhor. Esta é a palavra das 7 da manhã. Deixe seu like, seu comentário. Vamos junto fazendo a obra. Querido Deus e bondoso Pai, no nome de Jesus, te louvo pela tua bondade, pelo teu amor. Pai bendito santo, te agradecemos, meu Pai, pela existência. E que esta palavra possa fluir nos corações de todos que ouvirem. Pai bendito santo, no nome de Jesus, aceita a minha oração. Amém.